Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 13 da Carta de São Paulo aos Romanos, onde que nesse capítulo, aqui, Paulo ele vai falar sobre a obediência às autoridades, o amor como cumprimento da lei e o chamado a viver na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de a gente começarmos o estudo, meus irmãos, como sempre eu peço encarecidamente a cada um de vocês, já se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like, porque isso é muito importante para o canal, meus irmãos, e fortalece o canal e também ajuda o YouTube a recomendar para mais e mais pessoas esses vídeos que estamos estudando. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora dar início ao estudo. Vamos nos primeiros versículos do capítulo 13, nos versículos do 1 até o 7, vamos ver aqui a submissão às autoridades. Vamos ler primeiro e logo em seguida nós vamos estudar. Dos versículos do 1 até o 7. Vamos ler aí. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele ensina que todos nós, cristãos, devemos respeitar as autoridades, pois essas autoridades são instrumentos de ordem. Quem se rebela contra as autoridades se rebela contra a ordem de Deus, e não somente contra as autoridades. Também Paulo nos lembra da importância de pagar os nossos impostos e vivermos como bons cidadãos. E aqui nós aprendemos que a nossa fé cristã não nos isenta, não nos exclui da responsabilidade civil. Pelo contrário, somos chamados a dar bom testemunho. E aqui, meus irmãos, aprendemos isso, que devemos fazer o que é bom, respeitar as autoridades, não fazer o que é mal, porque as autoridades, elas têm poder para castigar.
Porque se elas existem, é porque Deus permitiu que elas existissem. É a ordem de Deus. Foi ordem de Deus para que essas autoridades existissem. E na nossa realidade, esses versículos aqui nos ensinam também o seguinte, que nós temos que respeitar as leis justas desse mundo aqui. Nós temos que respeitar as leis que sejam justas, não as leis injustas, mas as leis justas. Aprendemos também que temos que ser honestos com os nossos impostos, ter os nossos impostos pagos em dia e vivermos, meus irmãos, de forma que a nossa cidadania reflita com o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesses versículos aqui aprendemos isso, que temos que respeitar as autoridades e temos que pagar os nossos impostos e vivermos como bons cidadãos, porque as autoridades elas existem pela ordem de Deus. Vamos agora, esses próximos versículos do 8 ao 10, vamos ver aqui sobre o amor como cumprimento da lei. Vamos ler aí dos versículos do 8 até o 10. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele vai nos mostrar que todos os mandamentos do Senhor se resumem no amor. Todos os mandamentos se resumem no amor. Não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar, entre muitos outros. E todos esses mandamentos, todos, se cumprem quando vivemos o verdadeiro amor. Aqui aprendemos, meus irmãos, que o amor, ele é o centro da vida cristã e a síntese de toda a lei. É o amor. Amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Todos se resumem no amor. Porque Deus, Ele é amor. E nós temos que amar, meus irmãos, uns aos outros. Temos que amar. É difícil, é muito tão difícil amar uma pessoa que nos odeia, uma pessoa que nos fala mal, nos calunia. Mas nós temos que amar. Aprendemos no capítulo anterior que nós devemos vencer o mal com o bem. E isso mostra o amor. Nós temos que mostrar o bem, meus irmãos, e não o mal. Se a pessoa nos mostra ódio, mostramos o amor, mostramos o bem. Tudo nós temos que ser contra esse mundo. Que o mundo mostra o mal, mas nós temos que mostrar o bem. Tudo nós temos que ser ao contrário deste mundo. Não vai ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Jesus não falou que ia ser fácil, que iria acabar. Mas Ele prometeu que estaria com a gente todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso que nesse versículo aqui, nos ensina também isso para a nossa realidade. Vamos praticar o amor no dia a dia? Vamos praticar, porque é praticando que vamos ficando melhores. Praticando o amor, praticando a bondade, praticando. Nós temos que praticar. Sejamos justos, respeitamos o próximo,
Ajudemos quem precisa. Não fiquemos falando de A ou de B, que muitas pessoas falam, julga os outros. Vamos começar a ser o contrário. Vamos começar a praticar. Vamos começar a praticar. Esse, meus irmãos, é o maior testemunho do Evangelho. É o amor. É o amor. E eu coloco uma comparação aqui, para facilitar o nosso entendimento. A academia. Muitas pessoas vão para a academia, mas não é do dia para a noite que elas vão ficar magras, que elas vão ficar musculosas. Não. É um processo. Elas vão praticando dia após dia. E aí elas vão ficando melhores. A mesma coisa é a prática da palavra de Deus, a prática do amor. Só praticando que nós vamos ficar cada vez mais melhores. Meus irmãos, nesses versículos agora, os próximos, vamos ver aqui dos versículos 11 até o 14, onde Paulo vai nos ensinar sobre viver na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versículos do 11 até o 14, que diz o seguinte, vamos ler aí. Vocês precisam fazer todas essas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele vai nos chamar, mas vai nos ensinar e chamar também os cristãos, que somos nós, que cremos em Cristo, a vivermos vigilantes, abandonando as obras das trevas. E quais são, Tom, as obras das trevas? Como o pecado, os pecados, como os excessos da bebedeira, como o egoísmo, entre muitas outras obras das trevas. E Paulo, ele nos chama a isso, a sermos vigilantes sobre cada uma obra dessa das trevas, sobre cada obra dessas das trevas aqui. E revestindo-se, que nós temos que revestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida nova, guiada pela luz de Cristo, pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo, meus irmãos, nos ensina isso, a sermos vigilantes. E nós cristãos devemos sempre estarmos preparados, vivendo como quem já pertencemos ao reino da luz, ao reino dos céus. Nós temos, meus irmãos, que viver dessa forma aqui, como quem já pertencemos ao céu, já pertencemos a Cristo. Nós temos que viver dessa forma, porque senão nós estaremos vivendo uma vida onde nós estamos caminhando para a morte. Nós temos que viver na luz de Cristo. Nós temos que buscar Jesus. Porque nós cristãos devemos estar sempre preparados. E lembre-se, meu irmão, viva de forma que você já pertença ao reino dos céus. Viva dessa forma. Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixe a luz de Cristo iluminar o seu ser, dia após dia. E converse com Ele, converse com o Pai.
porque Ele sabe o que você passa. Ele sabe. E Ele quer que você seja salvo. Jesus Cristo, Ele quer isso de cada um de nós. Mas para isso, devemos estar sempre vigilantes, abandonando as obras do mal, as obras das trevas. Para a nossa realidade hoje, a atualidade, tem uma aplicação prática para a gente aqui. Vamos rejeitar o pecado. E escolher diariamente, dia após dia, a vivermos como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, conduza tanto as nossas atitudes como os nossos pensamentos. Meus irmãos, deixemos que Cristo conduza a nossa vida, porque só assim descansaremos em paz e ficaremos tranquilos em paz, sabendo que estamos na direção certa. E meus irmãos, para finalizar esse capítulo 13 da carta de São Paulo aos Romanos, aprendemos aqui 3 coisas. Primeiro, que devemos respeitar as autoridades e ser cidadãos exemplares, respeitar as autoridades, porque elas existem pela ordem de Deus. Aprendemos também que o amor, ele é um cumprimento perfeito da lei. Todos os mandamentos se resumem em um só: o amor. E aprendemos também que precisamos ficar espertos, viver vigilantes, revestindo-se sempre de nosso Senhor Jesus Cristo e afastados das obras das trevas. Foram esses três ensinamentos que aprendemos nesse capítulo 13 da carta de São Paulo aos Romanos. E se esse estudo, meus irmãos, antes de finalizar, se esse estudo está edificando a sua vida, está preenchendo o seu coração, não se esqueça, meus irmãos, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque isso fortalece muito esse canal e o YouTube cada vez mais recomenda para mais e mais irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos o próximo capítulo da Bíblia. Fiquem com Deus e até a próxima.